E aí a gente vai para o trabalho de nível 2. O trabalho de nível 2, eu diria que é um trabalho muito que está ficando cada vez mais popular recentemente. Se a gente voltasse várias décadas, eu acho que o trabalho de nível 2 ele era bem menor assim a quantidade de trabalhos de nível 2 que a gente tinha. Mas eu acho que nas últimas décadas, o que eu estou chamando de trabalho de nível 2 deu uma expandida bem grande, né? Eu acho que ele acaba funcionando muito bem nessa pirâmide aqui. O trabalho de nível 2 é um trabalho que, né, se o de nível um muitas vezes é aquele primeiro emprego, ou é aquele trabalho que só exige você ter experiência, né, naquela função por determinado tempo, o trabalho de nível 2 é um tipo de trabalho que, para você já entrar nele, mesmo que seja o teu primeiro trabalho, é, espera-se que você tenha tido um investimento prévio educacional maior, de aprender técnicas e de aprender teorias, ok? Não é o que vai exigir mais nesse sentido, mas ele já vai exigir alguma coisa maior do que só você ter alguma experiência prévia ali em boa parte dos casos. A gente está falando de coisas assim, de trabalhos que talvez você tenha pensado que esses trabalhos estão em nível um, mas eu pessoalmente colocaria eles em nível 2. Talvez um grau aqui, né, chegando perto do um, mas que eu já colocaria no 2. Vou dar um exemplo. Corte de cabelo. Né, você cabeleireiro, por exemplo. Poxa, se você vai ser cabeleireiro, ninguém provavelmente vai te contratar sabendo que você nunca cortou um cabelo na sua vida, sabe? É, vamos pegar algum outro trabalho, né? Profissionais liberais, em sua grande maioria, estão aqui no nível 2, tá certo? Você vai ser eletricista. Perceba, você não precisa ter uma faculdade para ser eletricista. Você pode ter um técnico, né, para trabalhar com alguma coisa com questão elétrica. Mas vamos ser bem sinceros, boa parte dos eletricistas que estão aí, eles nem vão ser pessoas que fizeram ensino formal, né, nem um técnico, né, nem lá no IFET, né, no Instituto Federal, por exemplo. Né, eles muitas vezes vão ser pessoas que foram aprendendo, né, quase como se fosse aquela época mais, vamos voltar até na época medieval, né, aquela coisa de você ser um aprendiz de uma pessoa que é mais especializada naquilo, né, o aprendiz de ferreiro, aprendiz de sapateiro. Putz, é porque meu pai fazia tal coisa, eu já ia desde mais cedo vendo ele trabalhar, ou trabalhando com ele, ajudando ele. Poxa, foi um ensino completamente informal, mas você já foi aprendendo várias coisas que te permitiram fazer um trabalho enquanto eletricista e você entrar num trabalho de nível 2, tá certo? Pode, como eu falei, pode ser um técnico, pode ser uma escola de cabeleireiro. Eu acho que boa parte dos artistas está aqui na categoria de nível 2, né? Porque para você ser artista, as pessoas geralmente vão te contratar quando você já tem alguma capacidade, né? Então, se nível um, percebam aqui, se nível um muitas vezes o que você precisa é um currículo, o nível 2 você vai precisar de um portfólio para demonstrar a tua empregabilidade, ok? Um portfólio de trabalhos anteriores, né? Isso vai servir para, por exemplo, uma cabeleireira, né? Você pega uma cabeleireira, você vai ter um Instagram dela cheio de fotos de cabelos que ela fez. Você vai ter um artista, você vai ter um portfólio de arte, né? Um artista 3D, um modelador de cenários, de games, um artista digital, qualquer coisa assim. Você tem um portfólio lá num site, numa plataforma. Um outro tipo de trabalho que pode estar bem próximo do nível 3 e que muitas vezes a pessoa vai achar que está no nível 3, mas ultimamente não, são trabalhos relacionados a questões de tecnologia. Hoje em dia, para você trabalhar, por exemplo, com programação, boa parte dos lugares não vai nem pensar em te exigir que você tenha uma graduação, ou às vezes nem um técnico nisso. Eles vão querer saber se você sabe fazer o teu trabalho. Você sabe programar nessa língua? Prova para mim. Então, na hora da entrevista de emprego, né, eles vão acabar pedindo para você fazer um determinado programa. Ó, você tem uma semana para fazer determinado programa que vai ser a tua atividade para provar que você sabe fazer isso. Ou eles vão querer ver o teu portfólio de programas que você já fez. Né? Então, veja, a ideia do portfólio está muito aqui no nível 2. Ou seja, o trabalho de nível 2, pelo que vocês estão percebendo, ele não tem um vínculo empregatício tão forte quanto de nível um, e muitas vezes, como a gente vai ver que vai voltar aqui no nível 3. Ele muitas vezes ele vai começar ganhando tanto quanto às vezes um trabalho de nível um, às vezes até menos, eu diria, porque
Uma das características do nível 2 é ter contratos muito mais flexíveis. Muitas vezes a gente está falando de prestação de serviços, ok? Se aqui no nível 1 a ideia central é CLT, nível 2 a ideia central é uma prestação de serviços. Geralmente você não vai ter um patrão, você vai ter clientes, ok? Então você vai ter ali um tipo de trabalho que não vai ser contratado para já estar recebendo um valor fixo. Não, você vai ter que correr atrás de clientes e tal. Então talvez você comece ganhando menos do que nível 1, mas você pode ganhar muito mais do que nível 1. Inclusive eu diria que às vezes até mais do que nível 3, né? Eu não acho que necessariamente o nível 3 vai ganhar sempre mais do que o nível 2. Eu acho que é bem fácil o nível 2 acabar subindo, se o nível 2 sabe o que está fazendo, ganhar mais do que nível 3 aqui dentro dessa questão, né? De renda, vamos dizer assim. Então, o nível 2, ele vai ter muito essa questão de um trabalho flexível e muitas vezes um trabalho de prestação de serviço para clientes. Como eu falei, você vai ter que saber mais coisas como portfólio e tudo mais, né? E aqui você vai ter a questão dos prós e dos contras. Vamos ver. O pró é, caramba, você pode fazer muito dinheiro no nível 2. Por exemplo, eu colocaria influencers como nível 2. O influencer geralmente é uma pessoa que vai ter que tá fazendo várias coisas e que as pessoas só vão começar a seguir se a pessoa já está entregando algo bom, se ela já sabe, ela é carismática, ela tem algumas técnicas, ela sabe algumas coisas do que ela está fazendo, né? E ela só vai melhorando à medida que ela vai conseguindo algumas coisas. Só que você pode ficar muito rico sendo influencer, né? E aqui, o que mais que diferencia o nível 1 do nível 2 aqui? Né? O nível 2 do nível 1, no caso. O trabalho é muito mais flexível. Então, para quem gosta de trabalho flexível, cara, isso aqui é muito interessante. Para quem gosta de poder tomar as suas próprias decisões e de ser criativo, isso aqui é muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Só que ele vai exigir muito de você de outras maneiras. Que maneiras? Porque nível 2, como eu falei, ele tem geralmente ele não tem tanto vínculo empregatício. O pessoal aqui de nível 2, ele pode sim ser contratado. Como eu falei, uma cabeleireira pode ser contratada por um salão. Uma pessoa que trabalha com programação pode ser contratado por uma empresa que vai prestar serviços terceirizados para uma empresa maior, né? Mas geralmente a gente está falando até de MEI, né, de microempreendedor individual. Infelizmente, aquele rolê da pejotização, que é toda uma ideia ilegal aqui no Brasil, que muitas vezes deveria ser CLT, mas o trabalho teve um vínculo empregatício meio precarizado e se tenta burlar a lei para pagar menos impostos, né? Então, até quando a gente tem um vínculo empregatício, não é bem um vínculo empregatício, é uma ideia de pejotização, né? E o trabalho aqui de nível 2, boa parte das vezes, para a pessoa conseguir se dar bem e funcionar, né? Se no nível 1 a pessoa precisa mostrar serviço e trabalhar por vários anos, né, não faltar muito, esse tipo de coisa, o nível 2 ele já vai ter uma série de responsabilidades muito grandes, que vão estar muito relacionadas a, por exemplo, autoempreendedorismo, saber marketing, saber finanças pessoais, precisa muitas vezes aprender a lidar com clientes, que é uma coisa que muita gente odeia fazer. Né? Aquela ideia de se você não depende de um patrão, você não está dentro de uma hierarquia, mas você vai ter que lidar com clientes muitas vezes, né? Você vai ter que ter uma carga de estar tomando muitas decisões. E a flexibilidade tem um lado positivo e negativo, porque se você não consegue controlar direito isso e ter rotina, ter disciplina, ter organização, cara, isso te consome tranquilamente. Então, para pessoas que têm dificuldade de se auto-organizar, para pessoas que não têm interesse nessa coisa de você ter que ficar tendo responsabilidade de tomar decisões, de pensar com uma mente mais empreendedora, ter que pensar em marketing, ter que pensar nas próprias finanças para não se embananar tudo. Cara, para pessoas que não gostam disso, o trabalho de nível 2 é horrível. Mas para pessoas que curtem isso, curtem esse desafio, né, pessoas que lidam bem com às vezes uma insegurança financeira, eu diria que esse aqui vai ser o nível que vai ter a maior insegurança financeira desde o começo, né? Porque o nível 1 ele pode ganhar menos, mas pelo menos ele vai ter muito mais segurança financeira, tá? Então, de novo, para quem lida bem com esse tipo de coisa, beleza, um trabalho de nível 2. Para quem gosta da criatividade, para quem gosta assim de se reinventar e tudo mais, cara, um trabalho de nível 2 é muito mais interessante para essas pessoas. E, de novo, ele vai exigir um grau moderado de um investimento prévio. Como eu falei, geralmente você vai ter que ter
ou aprendido por fora, vamos dizer assim, a fazer alguma coisa. Quem sabe teve uma pessoa na família, quem sabe foi aprendiz, vamos dizer assim, de alguém, meio que por fora, né? Quem sabe fez um técnico, quem sabe fez um curso, né? Fez lá um curso do Senai, né? Então, esse tipo de coisa é um tipo de trabalho de nível 2. A pessoa pode ir fazendo vários cursos e tal, e pode nunca entrar na graduação. E ela pode ir indo muito longe. Né? Ou até mesmo, como eu falei, um influencer ou alguma coisa assim. O cara nunca fez um curso de nada na vida e consegue ganhar muita grana. Às vezes a pessoa tem 12 anos e faz isso, é incrível. De novo, tem trabalhos tem pessoas que vão funcionar em alguns níveis e outras não.